Ope! Olá, boa noite, tudo bem, nobre Fernando? Tudo bem, chefe? O senhor, como é que tá? Boa Estamos noite aí aos aqui, amigos né? aí. Nosso pessoal começou a chegar agora. Eu vou pedir para você só um instantinho Brasil. para a gente começar. Boa Tranquilo. noite, pessoal. Ana Luísa, Marcos, Augusto, Alex, Carol, Eu vou tentando improvisar uma Rafa, situaçãozinha aqui. Tá foda. Tá tudo difícil. bom, gente? Como estamos aí Ope! Fernando, me fala, como está o nosso Goiás? Chefe, tá bem. A minha cidade lá, né, Rio Verde, ela tá com alto índice de contaminação. Tem uma grande indústria, né, não posso falar o nome, né, mas é uma grande indústria da área alimentícia e do mercado alimentício aí, que fizeram um teste massivo, né, em todos os funcionários lá e teve um alto índice de contágio. Então, tem uma suspeita aí, tem 8 mil pessoas que estão em isolamento e já são quase 2.500 pessoas que está constatado mesmo a Covid lá. Mas, questão de UTI mesmo, as particulares estão com 90% e a pública ainda está só com menos de 20% da capacidade. O pessoal está reagindo bem, eu acho. A imunidade está razoável. Acho que não vai agravar mais pessoas, não. A torcida nossa é essa, para que não agrave mais. Mas a cidade fez um lockdown, né? Infelizmente, vai ficar 15 dias aí com fechamento mais restrito, né? Então, vamos ver o que vai virar aí. Mas tá complicado. Muito complicado nossa terra. Fernando, só pedir para você, eu acho que o teu microfone está muito alto, está dando retorno aí. Eu acho que o pessoal tá falando isso. Melhorou um pouquinho? Vou tentar controlar aqui. Não. Eu tô Ó, o pé. professor Lemos está lhe mandando um abraço aí. Ô, Lemos. Shalom, meu irmão. Muito bom. Galera aí, o pessoal da velha escola, o pessoal de Manaus, né? Teresina, família nossa aí. Foi muito bom conhecer os estados dos países do norte aí. Países do norte Pessoal, bom, são excelentes. pessoal, boa noite. Estamos iniciando aí nossa live de hoje. Como havíamos prometido, fala hoje com o professor Fernando Freitas, que é graduado em Educação Física, policial militar do Estado de Goiás, no Batalhão de Operações Especiais, atua na formação, no Centro de Formação da PM, da Guarda Municipal do município de Rio Verde. É um especialista em LPO, em programas de treinamento, como o HIT, que é o objeto do nosso bate-papo de hoje. HIT esse que é muito utilizado, como quase tudo nas artes marciais, lutas e modalidades esportivas de combate, mas de uma maneira leiga, de uma maneira totalmente superficial. E hoje, a ideia é que nós conversássemos e fizéssemos uma atividade prática. Professor Fernando Freitas, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo como amigo, é uma honra tê-lo como um dos nossos instrutores e representantes, não da Pro Krav Maga Brasil, mas do Krav Maga de Israel. Forte abraço, uma boa noite para você. Boa noite. Eu não sei, eu sempre fico em dúvida, né? Se eu trato o senhor como comando, como benção, se eu peço benção, né? No grande respeito aí da família. Mas eu sou muito grato de ter conhecido a escola, nosso conhecimento aí. Ficamos amigos em 2011, né? Com uma situação em um curso aí, outro evento, e foi muito bom para mim. E desde lá eu venho seguindo o senhor aí, porque eu tenho essa tendência de lealdade àqueles que eu considero como pessoas de bom caráter, bom conhecimento, boa índole, e eu me espero muito no senhor. Espero ficar tão bom quanto. Jamais vou superar o mestre, mas ficarei próximo. De acordo com algumas frases de muitos estudiosos, o grande mestre é aquele que sai de cena, ele sai de cena e deixa os seus discípulos, amigos, alunos se destacarem. E você é um dos que se destaca, principalmente pela capacidade profissional e essa capacidade de juntar
Esse é o grande diferencial de todos nós que compomos a Pro Krav Maga, de juntar vivências profissionais com segurança pessoal. É o que eu chamo hoje do além luta. A gente não vai para uma academia única exclusivamente trocar soco e pontapé. Isso não é o objetivo. Isso é o objetivo de segurança pessoal, situação real. Eu uso sempre esse exemplo. As pessoas não fazem ideia de qual seja o animal mais feroz na defesa de um filhote. A grande maioria não sabe. Eu vou deixar esse quiz aí. Me digam, por favor, coloquem aí quem é o animal mais feroz na defesa do seu filhote. Quero dar um salve aí para o professor Belfort. Muito prazer em tê-lo aí, professor. Nós íamos tratar do assunto HIIT, utilizado para o treino de Krav Maga. Professor Fernando, é com o senhor. Obrigado. Deixar claro, né, a gente estava prevendo uma situação até de questão prática, né, para aplicação dos protocolos de treinamento que a nossa escola, a nossa consultoria, a nossa assessoria, ela presta, né, e era para estar fazendo a questão prática, fazer algum demonstrativo para auxiliar, para ser mais explicitativo, mas vida miliciana, né, comando? Aí a polícia me chamou, eu tive que vir sair rápido do meu domicílio e descer para uma cidade próxima para poder dar um apoio aqui numa situação emergente que estava. Então, para isso aí eu perdi o meu ninho, que seria lá no Forte 6, lá em Rio Verde. Eu estou na cidade aqui próximo, mas está tranquilo, a gente vai tratar sobre isso. Bom, o HIIT. Respondendo, só antes de você começar, Fernando, desculpa atrapalhar. O Thiago Beck aqui respondeu que o animal mais feroz é ele, defendendo a família dele. É interessante. Ô, Thiago, desculpa, Thiago, mas eu vou ter que te responder para o Fernando começar. O animal mais feroz, por incrível que pareça, dado a capacidade e a proporcionalidade, é a galinha. Observem que ela parte para cima de todo e qualquer animal, independente do tamanho. Então, se você se compara a uma galinha, você é um cara forte. Vamos lá, Fernando, forte abraço, vamos lá. Prazer. Então vamos lá, né? Pessoal, o que é o HIIT, né? O HIIT são treinamentos intervalados de alta intensidade. São componentes, né? São protocolos de treinamento que foram criados para que pudessem, né, melhorar a performance de atletas. Melhora de todas as modalidades, a gente pode colocar todas as modalidades esportivas. E com essa proposta, nós adaptamos ele, né, trouxemos ele para a nossa realidade. Se durante minha fase de aquecimento, durante as práticas, né, da aula, na execução da aula, se nessa questão da prática a gente faz uma boa série de mobilidade, de aquecimento, com certeza eu vou poder aplicar um protocolo de HIIT a alguma das sequências de técnica, alguma técnica, né, nas suas sequências. Vamos dar um exemplo, técnicas de combate de soco. Eu posso fazer a aplicação de HIITs. Os HIITs ele tem algumas definições, tem o HIIT mais curto, o HIIT mais longo, tem os CIT, que são o Sprint Interval Training, já atende outro protocolo, quando que a gente pode usar ele, né? Numa situação de um aluno que esteja no nível um pouco mais avançado, eu quero trabalhar uma ênfase de força. Eu já tenho, meu aluno ele já está adaptado, ele já tem um bom condicionamento, só que agora eu preciso melhorar o quê? Eu preciso melhorar a potência de soco dele. Eu posso aplicar um protocolo específico para essa melhora? Tem como, né? Que seria o CIT, a gente vai fazer toda essa aplicabilidade. Aí, dentro dessas situações, quando você fala em HIIT, o pessoal fala, mas o HIIT ele é melhor para emagrecer? Sim, ele vai ter seus protocolos, né, que vão auxiliar na questão do controle da obesidade e outras comorbidades. Ele é mais agradável de treinar do que uma série mais longa, uma série de exercícios que seriam mais longos, e ele tem um ênfase muito bacana. Em todos os protocolos de estudos que colocam o HIIT, ele tem feito demonstrativo da questão da perda de gordura, no ganho de massa magra e também na melhora do VO2 máximo do aluno, né, do praticante. Então, o HIIT ele se torna interessante para nós no CRAV para aplicação de técnicas curtas, de sequências curtas, né? Eu já visto aqui durante uma situação de resposta real, durante uma situação de conflito, de confronto, dificilmente uma luta vai durar mais do que 30 segundos, um combate, né, vai durar mais do que 30 segundos, e com toda certeza, de 3 a 7 golpes, no meu trabalho, você consegue eliminar uma situação de ameaça, né? Então, realizar essas séries de competições, essas séries de combate, essas séries de aplicação curtas, com alta intensidade,
dá uma resposta boa e oferece aquilo que nós precisamos no Krav, que é a eficiência na resposta. Eu já vi que eu não estou ali para ficar combatendo, mensurar força, né? Não vamos entrar naquele debate de lutas, de esporte de combate e tudo mais, né? Vamos entrar na situação de defesa mesmo. Então, o HIIT ele se torna muito interessante nesse ponto, ele tem essas estratégias que são muito interessantes, né? E que a gente vai seguir um treino com mais eficiência. Fernando, nesse trabalho aqui, que a gente está transformando agora em um livro, que é a dissertação do mestrado, nós trabalhamos, é a primeira dissertação que trata especificamente de Krav Maga, que são os efeitos fisiológicos do treinamento de Krav Maga. Aí eu peguei algumas variáveis, né, que é a hemodinâmica, metabólica, hidratação, neuromuscular, hormônio e sono. Nós já só confirmamos o que já sabíamos, que a prática de Krav Maga, ela não só altera todas essas variáveis, como também ela desenvolve diversos aspectos de forma destacada. E aí, por que falar no HIIT, né? Como todo mundo tem perguntado, High Intensity Interval Training, na verdade que o Fernando falou, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, ele segue o mesmo princípio que as artes marciais, modalidades esportivas de combate e lutas, que eu vou chamar daqui para frente do LAMEC. Então, quando vocês me ouvirem falar de LAMEC, eu estou falando de lutas, artes marciais e modalidades esportivas de combate. Então, o HIIT ele é acíclico, dividido em duas partes. Uma, você faz o protocolo, seja ele qual for, corrida, o teu treinamento em si, com alta intensidade. Então, você tem aí o quê? Um gasto calórico anaeróbio. Ou, se você estiver trabalhando com força, se for corrida, vai ser aeróbio. Depois você tem um intervalo curto e repete isso. Dentro do que você tem feito aí para melhorar no aspecto lutas, como isso você conseguiu notar que havia essa necessidade do treinamento, desse protocolo? Então, na experiência que eu tenho na aplicação desses cursos, quando a gente faz a questão dos cursos na formação dos nossos policiais, da nossa guarda, e também nos cursos de especialização, havia um alto índice de lesões porque as atividades eram muito extensas. Nós tínhamos uma duração muito longa de qualquer atividade que ia realizar. Então, além do desgaste metabólico que gerava no aluno, gerava também um cansaço e ele perdia um componente específico que seria a energia básica mesmo para poder realizar uma técnica. Então, muitas das vezes nós aplicávamos protocolos de corrida muito extensa e depois ia fazer uma parte técnica com o nosso candidato, com o nosso aluno. O que ocorre? A gente ficava, né, sempre naquele medo de que alguém pudesse lesionar. E, inevitavelmente, o aluno ele já estava fadigado, saturado já de tanta técnica que passava, que ele se esgotava mesmo, fisiologicamente. Ele não tinha condição e ele não aprendia. Então, qualquer coisa que a gente fosse ensinar, ele não aprendia. Então, na aplicação desse protocolo, quando eu comecei a mudar e tudo mais, eu falei, bife, ao invés de ficar fazendo o calistênico tradicional, nossos treinamentos clássicos, eu vou buscar esses protocolos, aplicar eles, aliando a técnica com o condicionamento. E o HIIT entrou de uma forma muito bacana, ele encaixou bem. Então, alguns protocolos que nós aplicamos, igual o Tabata, né, que é o mais conhecido, que são 20 segundos de trabalho, com 10 segundos de descanso, um período de 4 minutos, ele começou a encaixar bem na proposta. Então, o aluno ele desgastava, mas fazendo técnicas simples, ele aprendia a técnica, aprendia a execução e a aplicabilidade dela, dava exaustão e ficava bacana. O cara já não estava tão saturado. Outros protocolos que a gente colocar, por exemplo, uma série de box, vamos colocar, a gente faz rounds de 3 minutos por um de descanso. Ele é um ritmo longo, passou de 60 segundos, ele se torna um ritmo longo. Acabou que foi interessante também fazer essa aplicação dele, para a gente poder
mensurar o nível de aplicação da técnica que eu buscava, seja nas técnicas de progressão, nas técnicas de rastejo, na técnica de defesa pessoal, fosse para outras modalidades, para outros sistemas. Então, acaba que o HIIT, ele entrou nesse mundo nosso de preparação aqui da base de formação de praças e de operacionais, que ele trouxe muita resposta positiva, né? Então, esse foi o ponto que eu apliquei, que eu comecei a interessar para fazer a aplicação do HIIT, vi resposta positiva, e hoje ele é meu carro-chefe. Então, todas as atividades que eu vou passar, eu sempre faço a periodização, faço o controle de treinamento dos alunos, do que eu vou aplicar na técnica, e busco esses protocolos mais curtos, de alta intensidade, com uma referência bacana na parte técnica. Então, para mim, para nós aqui, ele foi muito interessante. Houve na pesquisa também uma resposta bem contundente, e aí também é tema de uma pergunta, né? Eu já respondo para você, porque muitas das perguntas, elas se referem a outro entendimento. Tipo, antes mandaram para mim, professor, o HIIT emagrece? Bom, vamos lá. O HIIT, ele desenvolve um hormônio, estimula a produção de um hormônio metabólico chamado de GH, mais conhecido como hormônio do crescimento. Então, qual é o objetivo? Como ele provoca um estresse oxidativo com o uso do glicogênio, mais conhecido como carboidrato, ele induz o organismo a utilizar a gordura acumulada no nosso corpo como fonte de energia. Então, por isso, a explicação fisiológica do porquê é um protocolo excepcional e muito utilizado hoje, não só pelas modalidades de luta, né, as LAMEC, mas também para protocolos de trabalho de força. Mas, Fernando, eu quero, apesar da gente não conseguir fazer prática, eu vou tentar demonstrar. Eu só queria saber de você o seguinte: eu estou iniciando com o aluno. Eu já ensinei para ele as posturas básicas do soco, né? Soco direto, conhecido aí como jab no boxe, como direto, cruzado ou upper. Como é que eu posso fazer tecnicamente, montando com o HIIT esse protocolo? Então, a gente vai definir uma sequência que você vai poder aplicar. No caso, o senhor já deu aí o direcionamento. É iniciante, faixa branca, aprendendo os básicos. Vamos colocar que a gente vai fazer a aplicação de socos retos, né, do small EMI. Coloca uma cadência de 20 socos, um período de 20 segundos, com 10 segundos de descanso. Seria um protocolo bacana. E os 10 segundos de descanso pode ser um intervalo ativo, onde que o aluno faria o polichinelo, por exemplo, para poder dar uma relaxada na base do soco, mas vai partir para o polichinelo, descanso, colocando essa ação de descanso ativo. Então, não sei se é essa a pergunta que o senhor fez aí, está cortando, mas eu coloco essas aplicações simples, para iniciantes. Combinações então, mais curtas. Eu faço uma combinação de 20 socos, small e a mim, depois eu faço 20 polichinelos. Não, aí em 20 segundos, mais ou menos, é que você vai aplicar os 20 socos. Suponha que os 20 socos saiam em 12 segundos. Eu vou dar uma respiradinha. Quando tiver nos 10 segundos de descanso, você pode colocar o descanso ativo ou descanso passivo mesmo, paradão, só respirando, acalmando, voltando a calma, procurando repor energia para poder partir para o próximo round, né? De 20 segundos, onde eu vou ter que aplicar uma série de 20 socos retos, com potência e intensidade. Então, esse daí seria o ciclo, né? Aplicando o protocolo de Tabata. Essa seria uma ação que a gente coloca, uma das ações práticas de aplicabilidade. Eu aprendi a técnica do soco reto hoje, eu estou definindo ela bem e agora eu vou colocar ela de uma forma mais exaustiva. Eu vou aplicar ela, colocar ela para aplicação. Uma sequência de 20 segundos, 10 segundos no aluno também, 10 segundos no polichinelo. Voltou, finalizou os 10 segundos, ativa de novo mais 20 socos, um período de 20 segundos. Em 8 rounds, o cara zero. Então acaba que essa aplicação dele é interessante. Está cortando aí, mas vamos lá. Eu consegui entender. Pessoal, deixa eu só ver se o pessoal conseguiu entender, caso seja necessário ser repetido. Vamos lá, pessoal. Nós estávamos falando da aplicação do HIIT num protocolo de socos direto. Então,
mão esquerda à frente, mão direita, conhecida no Krav Maga como molha-me. Você faz boxe, seria jab direto. Se você faz karatê, precisamos do kick, arco de kick, e assim vai. Mas, fundamentalmente, soco à frente, com a mão esquerda, com a mão direita. Então, eu vou fazer em 20 segundos. Se eu terminar antes, é meu tempo de descanso, é minha gorjeta. Aí, Exato. terminado esses 20 segundos, eu faço o quê? Após 8 rounds, que vai totalizar o total de 4 minutos entre as séries de atividade ativa, né, e o descanso de 10 segundos carry-off, você vai estar com a energia bem exaurida, recupera, né, novamente, aí faz os exercícios de volta calma, aguarda o período, pode reiniciar com outra série, outro protocolo, ou o mesmo protocolo, só que com outra técnica, vai seguindo essa teoria. Geralmente, para final de aula, após a aplicação, né, que nós no início, né, colocamos lá, no início da aula, nós começamos com os exercícios de mobilidade, alongamento, parte para o aquecimento, faz o aquecimento específico, faz a aplicação das atividades que vão ser trabalhadas no dia, trabalha toda aquela técnica, aplicação, momento de aplicação, e depois disso a gente começa a relacionar com o exercício de intensidade. Porque como o treino é curto, nós podemos trabalhar essa intensidade nesse protocolo. Então, nesse exemplo que foi dado de 20 socos num período de 20 segundos, pode ser que eu consiga realizar os 20 socos em 11, 12 segundos, vai depender da capacidade de cada um. Tem pessoas que têm esse condicionamento, vai fazer talvez em menos. Então, ele vai dar uma respirada para os 10 segundos manter lá. O Hugo está perguntando o seguinte, só para ele ter certeza, porque teve aquele corte. 20 diretos socos, 20 socos, em 20 segundos. Depois, 10 segundos de polichinela, é isso que ele está entendendo. Foi um exemplo simples, né? 10 segundos de polichinela para quando nós vamos colocar um intervalo, né, de descanso ativo. Vamos fazer o seguinte, nós estamos tratando, tá, pessoal, de iniciantes. Até porque muita gente estava aguardando a nossa live com atividade prática, então pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Técnica de preferência, desse momento iniciante, técnica de soco no ar, né? Um shadow box, um boxe de sombra. O melhor momento seria esse, né? Esse protocolo seria muito bacana nessa aplicação do iniciante, de boxe de sombra mesmo. Seria ideal estar trabalhando com ele. Após uma evolução, o indivíduo já ganhou um condicionamento, ele já tem confiança na aplicação, nós podemos passar para o PAO, para as luvas, as manoplas. E em outro caso, mais avançados, mais condicionados, faz essa mesma sequência, aí já em saco de pancada. Aí é a hora que fala, né? Ali perde-se um pouco da noção do racional e parte para o animal. Nesses 20 segundos, botou sequência, partir para cima, e como a gente usa o nosso treino, parte para destruir. Eu te pergunto, quando você faz, partiu do princípio de fazer no ar, sim, você está aí para iniciante. Quando você coloca já uma manopla e até mesmo um saco de pancada, aí você já está indo para outra valência física, né? Que seria potência e força. Sim, senhor. Aí já, nesse momento, o aluno ele já assimilou a técnica, já sabe a aplicação do soco, já sabe como encaixar o soco sem promover alguma entorse, alguma lesão, né, na aplicação, porque muitas vezes o aluno nem sabe fechar a mão direita. E eu coloco uma luva nele, boto para bater no saco de pancada, ele vai sofrer uma distensão, uma luxação, uma entorse. Isso ocorre muito as pessoas, principalmente o iniciante, ele chega empolgado, às vezes eu treinei, eu fiz fit Thai, aí chega numa academia, no centro de treinamento, nós temos o nosso material lá, ele vai fazer um soco no saco de pancada, por mais macio que seja, se não souber fazer a aplicação do golpe, ele não tem aquele domínio, não tem força ainda nos membros para poder resistir ao impacto. Lembrando que cada vez que eu aplico um golpe, eu vou colocar um soco, a força de retorno que eu tenho do impacto é similar à que eu aplico. Então, se o aluno não tem bom condicionamento, ele só chega e aplica o golpe de qualquer forma, na resposta ele vai lesionar. E distensões de dedo indicador, dedo médio, do polegar, acontece constantemente. O iniciante chega empolgado, acha que é uma escola de MMA, que tem que sair dali arrebentando tudo. Não é o caso, não é a hora, né? O iniciante, para treinar saco de pancada, leva um pequeno tempo ainda, tem que treinar a técnica bem apurado, fazer a aplicação dela de forma, começar na luvinha, devagarzinho, prender e depois começar a partir para o ataque mesmo. Quem tem alguma lesão, como joelho, tornozelo, pode fazer HIIT?
É a pergunta da Dineia Lessa. Dineia Lessa. Então vamos lá, de novo. Quem tem lesão de joelho e tornozelo pode fazer HIIT? Pode, mas é aquele negócio, né? Para todas as pessoas, a gente tem que fazer algumas avaliações. Por exemplo, entre os princípios da especificidade do treinamento, o primeiro princípio pessoal, né? Quando nós falamos sobre a questão do princípio de treinabilidade, quando nós falamos sobre os princípios científicos que falam sobre treinamento esportivo, a gente tem que avaliar todas as valências. Por exemplo, o aluno ele tem, a primeira valência que se fala, né, é a questão do princípio da unidade motora. O indivíduo ele é complexo, né? A gente não pode tratar o aluno, nosso atleta, vamos colocar, mas não é atleta, nosso aluno, como um indivíduo que ele é só soco, ele é excelente soco, eu vou trabalhar só soco nele, só pé. Ele tem que ter todas as valências equilibradas para poder ter um trabalho bem feito. Mas eu tenho lesão, igual eu atualmente estou com uma condromalácia, né? Estou com um problema no joelho. Eu não estou conseguindo fazer movimentações, mas eu estou fazendo meus trabalhos de HIIT, meus protocolos, com sequência de boxe, aplicando o saco, arrebentando, botando o máximo de potência que eu posso aplicar. Então, nesse momento, eu preservo o meu joelho, mas eu faço aplicação de outras técnicas. Então, naquele momento, se eu tenho algum tipo de lesão, eu estou impossibilitado de realizar algum movimento, eu vou partir para outra valência que eu possa desenvolver ela, nesse momento. Então, aí a lesão, vá até um especialista, busca a melhor forma de tratamento, procure evitar os excessos, né? E, em cima disso, você melhora num componente geral, trabalhando em outras funções. Tanto é que a gente não pode fazer dissociação de pessoa. O indivíduo... Vou dar um exemplo. Mulheres. Meu soco é muito fraco. Sempre chegam com essa reclamação. Meu soco é muito fraco. Eu avalio. A mulher tem ali seus 55, 60 quilos. Ela tem meio baixa. Ela quer dar um soco para destruir uma parede. Não vai chegar lá, mas o soco bem aplicado, de uma forma correta, no ponto certo, vai derrubar. A gente tem que avaliar esses pontos também, né? O princípio da unidade, da adaptação, né? Essa questão da individualidade biológica, tudo tem que ser colocado para poder fazer uma aplicação ideal. Fernando, entraram agora alguns instrutores, aí tem uma pergunta aqui que ela se repete, né? Quem tem lesão pode fazer Krav Maga. Enquanto você se recupera aí, porque tua imagem está travando aí. Não sei o que está acontecendo contigo. A região aqui Nós tentamos semana passada com o Coronel Montenegro em Portugal, também ficou meio complicado. Em Portugal, a internet lá é primeiro mundo, né, chefe? Aqui eu tô no cafundó do estado. Mas travou também. Mário, vamos lá. Nós iniciamos a live falando de lutas, artes marciais e modalidade esportiva de combate. Nós falamos do único trabalho no mundo já veiculado com relação a essas atividades. Então, essa é a dissertação de mestrado de nossa autoria, que valida cientificamente o nosso protocolo. O que ocorre? Como tem alguns outros instrutores, existe muita coisa, eu chamo de exagero do que é o Krav Maga, existe muita coisa que eu chamo de minimização do que realmente ele é. Então, se você o trata como uma modalidade esportiva somente para ganho de massa muscular, de estímulo à valência física, ela se iguala a toda outra. Então, você não deve procurar uma academia para treinar Krav Maga se você está lesionado, porque você vai piorar a sua situação. Se você entende o Krav Maga como uma arte marcial, que você tem que ficar orando 3 vezes por dia, pedindo a intervenção do Yahvé, usando a Torá judaica como religião, ela é uma outra coisa. Agora, se você entende que o Krav Maga é uma modalidade de luta desenvolvida para a segurança pessoal, você defende a sua honra e a sua vida, lesionado ou não? Então, nossas perguntas sempre são em cima disso. Os protocolos que nós estamos falando nessa live aqui são para pessoas consideradas normais em boas condições físicas, que podem desenvolver. Mas a primeira que foi citada,
os socos, qualquer pessoa que não tenha deficiência de membros superiores pode fazer tecnicamente de boa. Mas vamos lá, professor Fernando, seu grande amigo Jodson Diniz está aí ouvindo agora. Grande Tenente Diniz, é o cara. Considerando, o Coronel Montenegro também está aí ao vivo, direto de Portugal para você aí. Glória a Deus. Considerando que você terminou o primeiro protocolo de HIIT, nos primeiros minutos, você faz um intervalo para descanso, certo? Você pode alternar esse mesmo HIIT que foi feito para membros superiores para membros inferiores? Com certeza. Lembrando que, para membros inferiores, é inevitável. O tempo de resposta vai ser sempre maior do que o de soco. Pela aplicabilidade, pelo volume da massa muscular, pela resposta, pela questão de equilíbrio. Então, vamos aplicar uma sequência de joelhadas, que seriam um pouco mais rápidas, teriam respostas mais rápidas, né, para curta e média distância. Podemos aplicar o protocolo, sim, tranquilo. E numa segunda posição, numa segunda ação, com um pouco mais de controle, a gente vai fazer as combinações, né? Mas a preferência, a tendência sempre, até lá no próprio curso, quando nós tivemos aí além dos cursos que eu tive com o senhor, né, também no curso que nós tivemos com o Ron lá, a escola TKM me atendeu demais no critério de, cara, tudo começa no boxe. A resposta primária ali no boxe é boa e aquilo me atendeu demais. Então, quando a gente vai fazer a aplicação para membros inferiores, vai também. Eu posso dar um exemplo. No atual momento, né, eu estou com o joelho direito, né, lesionado, mas eu fui fazer uma sequência ontem de boxe de sombra e no saco de pancada, apliquei chutes frontais, conseguia fazer a aplicação dele, joelhado com a perna direita, mas eu não conseguia fazer chutes com ela, movimentos de extensão, mas movimentos curtos consegui encaixar, né? Alguma coisa que me prejudicou foi na questão da movimentação, os deslocamentos paralaterais estavam complicados, eu tive que realizar pequenos saltos, eu já gosto de jogar numa base mais fixa, então na hora de jogar para a lateral, principalmente para o lado direito, o joelho gritava, eu jogava mais na esquerda, então eu consegui, mesmo com essa lesão, fazer aplicações de golpes com membros com socos e joelhados e chutes, mas eu tive que poupar um pouco mais a perna direita, mas dá para fazer total. O bom do HIIT é esse, ele é adaptável, você pode fazer sequências mais longas ou mais curtas e preservando aquele ponto que você está com dificuldade ou lesionado, no caso, ou que você tem menor domínio. Então, são protocolos muito bacanas para a gente aplicar nas nossas aulas. Mais comentários para você. Coronel Montenegro manda um salve. Tem que mandar para ele um Audaces Fortuna Juvarte. Sempre. Jorge está dizendo aí que é top. Aí eu vou para a pergunta aqui do Thiago, que ele disse que começou a treinar o Krav Maga para defesa pessoal e melhorar a condição física, né? E ajudou até a controlar a ansiedade. Aí, Thiago, eu vou de novo. Nessa dissertação, nós conseguimos provar cientificamente tudo isso que você está sentindo. Então, nós aplicamos o protocolo durante 16 semanas de treinamento e uma das variáveis que melhorou foi exatamente a ansiedade competitiva, porque quem chega numa aula de Krav Maga chega com vários problemas, como o professor Fernando falou. Boa parte das mulheres chegam porque já foi violentada ou porque sofre ameaça ou já foi espancada em casa. Boa parte dos homens é para extravasar, estresse do trabalho e tal. Então, esses hormônios que nós chamamos, eles servem exatamente, aliás, eles são regulados exatamente por uma prática contínua e profissional de Krav Maga. O que cabe salientar, Tiago, e a todos que nos veem, é o seguinte: nós estamos falando de protocolos profissionais. Então, o que ocorre muito hoje no Brasil? Você tem cursos de formação de 2 dias, 3 dias e até mesmo de 1 semana. E o cara nunca treinou uma modalidade, ele advém de outra, ele aprendeu de forma leiga, ou ele aprendeu da seguinte forma, que é padrão de todas as nossas lives. Quem pôde acompanhar, está lá no canal no YouTube,
Pro Krav Maga Brasil, está aqui no Instagram. O que ocorre? Nós falamos com as maiores autoridades do mundo em relação a isso. Você tem um padrão de luta onde o ensino ele é transmitido de forma que é chamada de forma tradicional. O instrutor ensina, o aluno aprende, dias depois aquele aluno, de forma empírica, já se torna instrutor. O que isso vai provocar? Lesões. E isso vai te levar a se decepcionar com quem te ensina. Então, o grande problema é o que nós estamos tentando nessas nossas lives, é alertar e fomentar com as pessoas esse pensamento. Não é qualquer pessoa que pode ensinar qualquer modalidade ou atividade física. Não estou aqui levantando o velho e famoso dilema. Mas o cara que tem 100 anos de judô, o treinamento técnico de judô é indiscutível. Agora, treinamento de HIIT, treinamentos de força, treinamentos específicos, somente o profissional de educação física. Aí é onde entra o professor Fernando, com o LPO, lá no Centro de Treinamento Forte, diversos outros instrutores excepcionais que conseguem equalizar isso. Mas vamos dar continuidade aí, professor Fernando. Considerando a evolução, então nós já partimos. Eu fiz na mesma sequência. Uma sequência de soco, uma sequência de joelhada. Tá? Sim. Bom, vamos colocar de forma clara. Feito isso, eu posso intercalar ou fazer uma múltipla atividade, tipo, no primeiro momento, primeiro 20 segundos do protocolo, eu faço soco e depois eu faço a joelhada e depois cotovelada, por exemplo? Sim. Vamos colocar o seguinte critério, professor. Quando nós colocamos o protocolo de HIIT aplicado na atividade do Krav Maga, eu estou buscando melhorar o que no meu aluno? A performance. A performance, ela vai, em primeiro lugar, trabalhar essa questão desse aumento, do potencial motor, da capacidade de assimilar a técnica. E, em segundo momento, como que ele vai poder aplicar isso em uma situação real. Então, como seguir o exemplo? Eu posso colocar, vou desenhar uma aula. Alunos iniciantes já estão aí no quarto dia de treino, já aprenderam uma boa técnica, já aprenderam o mínimo de aplicação dos socos, da joelhada e de uma cotovelada. Vamos colocar chute frontal e cotovelada. Eu posso aplicar o protocolo de HIIT para cada técnica nessa questão de periodização. Vou colocar um outro protocolo. 30 segundos de atividade, 15 segundos de descanso. Máxima intensidade para sequências de chute. Máxima força, máxima velocidade, máxima aplicação com foco mesmo. Bem coordenado, movimento aplicado, time dele, execução e tudo mais. Eu faço um trabalho de 30 segundos com 15 de descanso. Aí, nesse caso, vou dar um exemplo. Vou fazer o intervalo, esse descanso dos 15 segundos, ele é totalmente passivo. Eu vou apenas inspirar e expirar. Vou realizar isso durante 3 rounds, de 30 por 15. Eu vou conseguir fazer com que o meu aluno tenha uma boa aprendizagem técnica do movimento e uma boa aplicabilidade dele. Uma performance que no final vai ter a sua resposta positiva. Então ficou um treino curto, eficiente e de ótima qualidade técnica para a performance dele. Esse seria um protocolo, um método de exemplo de trabalho aí. Entendemos. Eu faço um de soco, um de joelhada, um de cotovelada, um de chute frontal. Iniciante, desenho uma aula, nesse sentido aí, sacos de pancada, no primeiro momento. Segundo momento, pausa, eu posso colocar o aluno segurando uma manopla para outro e fazer essas aplicações, também vai. O desgaste que vai ter do aluno é um desgaste controlado, ele consegue seguir uma atividade por um tempo mais longo, ter a sua resposta, e aplicou e viu que na prática ele consegue executar aquele chute de forma excepcional, com foco, equilibrado. Vamos colocar um exemplo. Ele não sai por aí chutando porta, como o senhor costuma usar exemplo, não é um chutador de porta. Você fez a aplicabilidade do movimento de uma forma específica, no momento certo, Foi um contra-ataque específico para um tipo de ataque que você poderia estar tomando especificamente. Entendi. Fernando, agora nós vamos
como você já citou aí, nós já iniciamos o treino, nós já chegamos no protocolo que desenvolve a produção do GH, que ele reduz a massa corporal, ele aumenta a força, que ele melhora a mobilidade articular. E aí eu queria enquadrar um último aspecto para que a gente entrasse na nossa metodologia propriamente dita, que é o aspecto da força de core. Você considera que a força de core é importante para a atividade que a gente desenvolve? Não só, eu nem vou citar o Krav Maga, apesar de ser o nosso carro-chefe, mas todas as modalidades, todas as atividades laborais e funcionais necessitam da força de core? Com certeza. Essa questão do condicionamento para o core, eu tendo um core fortalecido, além de prevenir as lesões, eu vou conseguir, no final de um movimento de aplicação mesmo, na prática lá, eu vou conseguir fazer uma aplicabilidade melhor do meu uso de força, nessa questão da potência. Vou conseguir, como que eu posso dizer, ter uma postura melhor ao final da execução. Do treinamento nem se fala, né? A gente vai ter uma postura melhorada, core fortalecido. Se eu tomar um contra-ataque, vou ser capaz de responder de uma melhor forma, sem recuar, sem cair. Core, nesse sentido aí, é discutível, né? A questão da musculatura de tronco, ela serve para todas as nossas funções aí, essa questão básica aí, de trabalho, de força, execução, segue a relação. Aí, para quem estão perguntando aí, sem entender qual a força de core, é exatamente a força do tronco e da musculatura interna que faz a nossa sustentação. Então, se eu preciso de trabalho de força para membros superiores, eu preciso de core para ele transferir essa força. Se eu preciso de membros inferiores, eu preciso da força de core. Se eu preciso de força de tronco para cotovelada, eu vou precisar Se eu preciso sentar, a minha avó vai precisar, a minha mãe com 80, 70, 90 anos vai precisar de força de core para as atividades laborais. E aí, professor, agora a gente entra. Professor Kelson, prazer em tê-lo aqui conosco, é uma honra. O professor Kelson é doutor em fisioterapia, tivemos a live semana passada. Forte abraço aí, se o senhor estiver no consultório, mão na massa aí, doutor. Considerando, professor Fernando, que a Pro Krav Maga Brasil é a única entidade no Brasil e no mundo que utiliza a base técnica. Então, o fundamento, o caminhar, o andar tradicional, mas com a metodologia totalmente diferenciada. E aí a gente tem várias. Por quê? Nós utilizamos as técnicas físicas, que é o que nós estamos comentando agora e fizemos ao longo de todas essas lives, para a sensibilização da segurança pessoal e coletiva. Aí nós vamos aliar. Acabamos de fazer o treino. Agora nós precisamos aliar e levar o aluno para uma realidade, que nós vamos chamar aí um treinamento sobre estresse. Então, o que era treinamento único e exclusivamente físico, em situação normal, ambiente com ar condicionado, temperatura normal, mas agora eu preciso do treinamento sobre estresse. Quais são as condicionantes e as variáveis que o senhor considera importante aí? A questão do controle emocional, né? A gente vai colocar essa aplicabilidade dele. Muitos dos nossos alunos, eu posso colocar, professor, que 80% das pessoas que buscam, quando a gente está fazendo trabalho de defesa pessoal aí, nunca passaram por uma situação de estresse. Ou quando passaram, elas tiveram uma resposta, né? De acordo com as suas tendências psicológicas. Né? Já vi pessoa que em situação de estresse, ela começou a dar risada, outra que entrou em desespero, outra que desenvolveu a síndrome do pânico, deitou ao solo e começou a se debater. Pessoas podem, no nível mais alto, até mesmo chegar até o caso de desmaio. Dentro da nossa assessoria, quando nós colocamos essas aplicações das nossas técnicas, aliado com condicionantes de estresse, então a gente vai promover esse estresse de que forma? Aplicação de técnica, múltiplos ataques, coloco múltiplos agressores contra o nosso aluno em específico, onde que ele deve realizar algumas missões. Ele vai lá e realiza, supõe. No primeiro, o agressor ele vai realizar uma sequência de soco e tem que aplicar na manopla como se fosse ataques vamos colocar, a região do tronco da pessoa, do primeiro agressor. O agressor vai estar com um bastão.
Ele vai chegar lá, vai fazer defesa, vai contra-atacar, voltou, colocamos ele em fase de estresse. Como que vai ser esse estresse? Aí vai de acordo com as graduações, né? Já houve até situação de gás de pimenta, outros eventos. Não pode contar as histórias todas, né, chefe? Mas a gente coloca uma situação de ambiente engasado, ou o aluno vai ter que chegar e a gente vai conversar de forma um pouco mais invasiva com ele, chamar a atenção dele, bora aluno, execute sua série, bora, 20 flexões, rápido, bota uma pressãozinha nele, levanta, faz o ataque ao segundo agressor. Então, dê um contra-ataque ao segundo agressor e vai promovendo esses condicionamentos aí. Para quê? Em situação de estresse, quando o aluno aquela pessoa vier passar por uma situação de estresse, ele saiba controlar o seu emocional e não perder o foco. Porque sempre, em situação de ameaças, o agressor, em todas as ações, haverá um lapso de 1 a 3 segundos, de determinado momento da abordagem dele, onde ele vai abaixar o gradiente de força. Ou ele vai criar uma janela, uma questão de uma oportunidade de 3 segundos, mediante ameaça, eu consigo dar uma resposta a ele. E se o aluno tem que saber identificar essa resposta, para isso você tem que o quê? Controlar o seu emocional. Então, durante as nossas aplicações de aula, né, durante a aplicação da aula, a gente vai colocar o aluno nessa situação de estresse para que, em uma situação real, ele saiba controlar o seu emocional para poder executar a técnica da melhor forma possível, com o melhor ajuste. O Thiago colocou, apito é interessante, é estressante. O Jodson está dndo um ok muito bom, professor Fernando. Gás dos graduados. Tem choque também, não, choque não pode não pode. É outro evento, é outro filme, é outro tipo de filme. Eu queria registrar aí a presença da professora Patrícia Ribeiro. A professora Patrícia é da Uninova FAP, é minha conterrânea, amiga de infância. É muito gostoso poder, pelo menos aqui, né, Patrícia, conseguir te dar um oi. O Jodson está falando, Fernando, que depende dos alunos os vários tipos de estresse. Vamos lá. Aí nós iremos colocar da seguinte forma. Nesse caso, o estresse que foi gerado, ele vai gerar uma fadiga maior, que aí é o que nós chamamos, dentro da nossa assessoria, de comportamento anormal. E aí existem 3 tipos de comportamento que a ciência prevê. Lógico que existem inúmeras variáveis, que é o que você já citou. Pode partir para cima, descontroladamente. Normalmente esse quase nunca tem êxito. Outro pode travar, das várias formas, começa a chorar, vai para o chão, não faz nada, totalmente passivo. Ou outros começam a ter crises de riso e continuam sem fazer nada. Como é que a gente deve regular o treinamento para que essas variáveis não afetem o rendimento físico necessário para o nosso aluno sair com o verdadeiro entendimento? Olha, propor esse tipo de dinâmica na aula vai fazer com que a gente possa, né, estudar melhor o nosso aluno, ver qual vai ser a forma que nós vamos trabalhar o desenvolvimento dele, para que ele não, como se diga assim, para que ele não perca o foco, né, para que ele tenha o controle emocional para poder fazer a sua ação e aplicar da melhor forma possível a resposta. Lembrando que o fato de uma determinada abordagem, determinado tipo de violência, o fato de você não reagir, você deixar com que o agressor atue sobre a pessoa especificamente lá, você não reagir também é uma forma de resposta. E não é essa que a gente quer ver. Vamos colocar um exemplo. Há pouco eu estava em um ambiente aí, uma área social, e viu namorada agredindo a mulher, agredindo com sequência de soco e chute mesmo. Vontade. Próximo, a gente não tinha como aproximar, não sabia se o cara estava armado ou não. Então, eu tive que fazer a observação do ambiente, perceber se ele não estaria com alguém acompanhado para poder fazer uma intervenção, né? Em primeiro momento, quando a gente vê aquele tipo de ação, a gente quer agir de forma instintiva, né? Vai para cima de qualquer jeito, tudo mais, é hora que pode ter uma contra-resposta não interessante.
Então, o ideal é que durante o treinamento você faça com que o aluno tenha foco naquilo que ele vai realizar, a resposta que ele vai dar. Se no íntimo dele, sem treinamento, ele executa uma ação não planejada, não programada, ele vai ter uma resposta negativa. Então a gente tem que fazer esse estudo durante o treino, aplicar essas séries de estresse de diversas formas, como o Jodson colocou aí, né? São estresses variados, a gente tem que promover diversas ações de estresse para que o aluno consiga manter o quê? O foco, fazer a questão da leitura do ambiente para ter o princípio de oportunidade de agir, né? Na janela de oportunidade ele vai ter uma resposta ideal para a situação. Então, essa aplicabilidade do treino vem para esse tipo de ação real, prática, no final da história. Eu fico aqui, muita gente até me perguntou por que eu fico mexendo e tal. É porque eu fico também com o WhatsApp aberto e o Facebook. E as pessoas mandam perguntas. Quase sempre o que eu faço de perguntas são o que as pessoas estão me fazendo. Aí, Fernando, para a gente fechar nessa linha de raciocínio, uma pergunta que não quer calar aqui, ela já se repetiu por 4 vezes, considerando tudo que nós falamos, um protocolo de treinamento voltado para a saúde e qualidade de vida, para a melhora da performance física e motora, para condicionamento e nivelamento de adicional de capacidade de prevenção. Você pode procurar ou entregar a sua vida a qualquer instrutor que se apresenta como tal? Você repete aí, professor, porque cortou aqui, tá? O ciclo tá caindo aqui também. Dado o protocolo de treinamento, HIIT, saúde e qualidade de vida, melhora de performance, aparato e lapidação técnica, ajuste técnico, gerenciamento de crise, gerenciamento de risco, capacidade de prevenção, coeficiente de comportamento anormal, programação neurolinguística, linguagem corporal. Você considera que qualquer instrutor está habilitado a isso? Não. Infelizmente, não são todos os instrutores. Na nossa escola, sim, justamente por causa desse trabalho global que desenvolvemos, né, que o senhor vem desenvolvendo com a gente ao longo desses 10 anos de escola, 11 anos já agora que a gente está indo, não é todo instrutor. Até porque eu tenho pessoas que já vieram de outras escolas que chegam e falam, professor, eu nunca vi esse tipo de aplicação técnica, é muito mais eficiente. A gente tem que saber aplicar. Na maioria das vezes, o que eu vejo, as pessoas que chegam até mim, que vieram de outras escolas, vieram daquela escola em que executa tudo de qualquer jeito, no bandão, sem técnica, só com aquele incentivo mesmo de avanço sempre, sem correção da base, não tem nunca questão do controle emocional. É uma pessoa que alguns chegam até no CT para poder fazer desafio, para falar mal da modalidade. Chega no desafio, aí toma contramedida, o instrutor é muito agressivo, o instrutor me machucou. A pessoa vem como um leão, porque ela aprendeu que deveria simplesmente atacar de qualquer jeito, não houve prazo de resposta, não houve nem, vamos colocar assim, existem pessoas que chegam para desafiar e que não tem nem como gerenciar uma crise. Você fala, não, olha, aqui a gente faz um trabalho mais direcionado, mais específico, tem a hora, não, a pessoa quer testar, aí vem com esses, vamos colocar, com esses componentes de comportamentais diferenciados, e aí a gente vê, né, o quanto existe amadores, né, atuando, se intitulando. Hoje, eu não sei qual o preconceito com ser professor. Hoje eles têm uma mania de submeter o professor a um nível mais baixo. Eles já se intitulam mestres, né? Eu treinava com o mestre Arara, de cabeça para baixo na bananeira lá, e é mestre. E chegava, mas o seu mestre não te ensinou tal base, postura, alinhamento técnico, hora de agir, qual técnica aplicar, determinada ação? Não, a gente fazia assim, e era assim, e achava bom. Mas eu vejo agora essa escola, isso é diferenciado. Então a gente agrega muitos alunos aí que vão falar justamente da questão técnica, o quão é diferente
você saber para que você está treinando uma aplicação de soco, determinada sequência de movimentação, de saída, de imobilização, para não fazer de qualquer forma. Então, a gente vê que a nossa escola tem essa formação, né? Tanto de trabalho psicológico quanto a questão técnica do aluno. E isso acaba agregando muito mais valor. E agrega valor tanto ao profissional quanto ao pessoal também. Muita gente entrando aqui, eu recebi outra pergunta. Mas vem cá, vocês, que tipo de metodologia? Então, pausadamente, né? A Pro Krav Maga Brasil, Assessoria em Segurança Pessoal, ela é uma empresa de consultoria em segurança. Nós empregamos a base do Krav Maga tradicional com uma metodologia diferenciada, que é o que nós estamos discutindo aqui. Nós utilizamos, sim, as técnicas físicas para desenvolver habilidades, não só físicas, mas adicionais, tais como sensibilização para a segurança pessoal e coletiva, capacidade de prevenção, aí eu vou colocar capacidade de prevenção. Se você adentra um ambiente, e nesse ambiente você olha para os lados e não vê saída de emergência, quem é a vítima? É você. Então, você precisa saber por onde entra e por onde sai. Segundo, identificação de comportamento ou de coeficiente de comportamento anormal. Uma coisa é você entrar num local e você entrar num açougue, ver o açougueiro todo sujo de sangue e uma faca na mão. Ele estaria ali fazendo um trabalho de corte da carne. Agora, esse mesmo açougueiro, no meio da avenida principal da sua cidade, todo ensanguentado com a faca na mão, isso é comportamento anormal. Você tem que aprender a visualizar isso. Programação neurolinguística. 95% do que nós temos de comunicação é feita por sinais. A forma com que a pessoa se locomove, a forma com que ela gesticula, você pode identificar esses comportamentos. Linguagem corporal. Corrobora com o que eu falei. Gerenciamento de risco. Senhoras e senhores, se você não gerencia o risco, exemplo, o teto da minha casa ou a tomada está com o fio descascado. Se você não arrumar, vai ter um curto-circuito e você vai ter um incêndio na sua casa. E aí o que era risco passou a ser crise. Tudo isso, todas essas ferramentas, nós juntamos para o quê? Desenvolver um comportamento defensivo, dos quais nós utilizamos a técnica Krav Maga como ferramenta. Mas, Fernando, a gente está caminhando aí para o nosso final. Eu queria te perguntar o seguinte, dentro do contexto, do cenário, de tudo que a gente contou, protocolo de HIIT, fortaleceu e tal, como tem sido a aceitação desse protocolo na região centro-oeste, especificamente aí no Goiás? Professor, eu tenho pessoas procurando todos os dias e justamente trabalhando a questão do gerenciamento de crise, né? Eu não estava tendo horário para estar trabalhando, por causa das minhas escalas, estava batendo. E agora que eu consegui alinhar mais, até mesmo dentro do meu próprio CT lá, horários onde que eu vou estar fazendo a aplicação do CRAV, né? Aplicar ele finalmente, depois de anos aí, porque eu não conseguia ter um horário fixo. Vamos colocar assim, aulas regulares toda terça e quinta, supõe, às 19h30. Eu não conseguia ter cada minha de aulas, né? A princípio, quando eu cheguei, em 2015, que eu voltei para Rio Verde, eu não conseguia fazer cada minha de operações especiais. Né? Eu trabalhava 2 dias, folgava 6. Então, havia semanas que eu não conseguia trabalhar em determinados horários. Então, isso aí estava falhando. A procura é diária. Eu constantemente tenho essas ligações, mensagens. A gente está tendo aí só 20 segundos, porque o nosso assunto foi maravilhoso. Eu quero agradecer e deixar um tempo aí para você encerrar. Está tendo oscilação aí. Um salve aí para a Federação Portuguesa em Seixas. Forte abraço. Fernando, muito obrigado. Você tem aí 6 segundos.